Determine as componentes do vetor AB. Bem, para determinar as componentes desse vetor AB, o que nós temos que fazer nesse contexto aqui é dividir esse vetor tanto na direção x quanto na direção y. E, para fazer isso, a gente precisa saber o quanto desse vetor que inicia no ponto A e termina no ponto B muda na direção x e o quanto que ele muda na direção y. Então, para determinar as componentes aqui desse vetor, o que nós precisamos fazer é determinar a variação que ele realiza na direção x e a variação que ele realiza na direção y, ou seja, o ΔX e o ΔY. Ok, então, para a gente começar a determinar essas variações na direção x e na direção y, que são as componentes desse vetor AB, nós precisamos primeiro determinar as coordenadas do ponto A e do ponto B. E essas coordenadas são as seguintes aqui. Observe o ponto A. As coordenadas desse ponto A é 4 e 4. 4 na direção x e 4 na direção y. Então, temos essas coordenadas aqui, 4 e 4. Enquanto que as coordenadas do ponto B, aqui nesse caso, é menos 7, que é na direção x, e menos 8 na direção y. Então, temos aqui menos 7 e menos 8. Então, para a gente determinar essa variação na direção x, a gente tem que observar que a gente vai sair desse ponto A e vai vir aqui até o menos 7, que é a primeira coordenada aqui do ponto B. Então, partindo daqui até aqui, nós temos essa variação aqui, vindo do 4 até o menos 7. E para a gente determinar o ΔX, basta simplesmente fazer o seguinte: pegar o ponto final, que nesse caso é o menos 7, e subtrair com o ponto inicial, que nesse caso é o 4. Então, teremos menos 7 menos 4, e menos 7 menos 4 é igual a menos 11. Então, esse daqui é o valor dessa variação na direção x. Então, teremos aqui um ΔX igual a menos 11. Agora, a gente vai fazer o mesmo na direção y. Já que a gente já veio até esse ponto aqui, que foi a nossa variação na direção x, no eixo x, a gente pode partir desse ponto aqui agora, que é o 4 na direção y, e vir até o menos 8 aqui, que é o ponto B, aqui, a segunda coordenada desse ponto B. Fazendo isso, nós teremos esse vetor aqui, certo? E para a gente determinar agora essa variação no eixo y, a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa, em que ΔY vai ser igual ao ponto final aqui, nesse caso, que é o menos 8, menos o ponto inicial aqui, que é 4. E menos 8 menos 4 é igual a menos 12. Então, já conseguimos determinar agora a nossa variação no eixo y, que é menos 12. E você pode ver que, de fato, a gente precisa se movimentar 12 pontos aqui na direção y, porque se eu estou aqui no 4, eu preciso me movimentar 4 valores aqui, 4 unidades, certo? E depois mais 8 unidades para chegar nesse ponto menos 8, o que dá um total de 12 unidades. Claro que você também poderia visualizar esse vetor maior aqui como sendo esses dois vetores, esse vetor x vindo para cá e esse vetor y vindo para cá, e fazer uma soma desses dois vetores, partindo do início do primeiro vetor e terminando ao final do segundo vetor. E assim nós teríamos essas duas componentes aqui desse vetor AB. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.